parado da igreja orando, não vai. Só na escola dominical, não vai. Só no culto normal, não vai. Difícil. Se a gente quer peixe maior, tem que sair para o alto mar. E a gente precisa, às vezes, juntar uma junta de obreiro e falar, vamos lá, onde você vai? Não sei, irmão, fica ligado. Fica ligado. Aí você pega os obreiros com aquela rede que não passa nada e você vai pescar. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres por essa oportunidade que é nos dada nessa noite. Tema da festividade, São Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder se sentar, meu irmão? Queria que você me ajudasse a cantar um hino. Em nome de Jesus. 127 da nossa harpa cristã. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra, atenta o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. A igreja. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra atenta o teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de perder. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus,
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra, atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Pensavam os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala. Fala, Deus, fala, Deus. Sim. Amém. Louvado seja Deus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos de todo o mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí uma oportunidade que o Senhor tem dado para nós, de fazer a sua vontade, de fazer com que o Evangelho cresça. Ué, mas o Evangelho ainda cresce? Claro, é claro que cresce. Tem muita gente amarrada aí, irmão. Tem muita gente, pastor, tem muita gente presa. Minhas irmãs, tem muitas irmãs presas dentro das suas casas. Tem muita gente presa, amarrada. E o Senhor está dizendo para nós, Ele está dando cobertura para nós, pastor Cláudio. Essa palavra dessa noite, Ele está falando: olha, vai que eu estou dando cobertura para vocês. Vai que a minha mão vai diante de você. Não se preocupe, levanta a sua mão, levanta, já começa assim, levanta a mão. Não se preocupe que tudo vai dar certo. Quando vocês pensarem que vai dar errado, eu entro na frente e vou fazer acontecer. Essa é a palavra de incentivo do próprio Jesus. Vai que eu estou com vocês. Tu confia? Tu confia nessa palavra, irmão? Minha irmã, você confia nessa palavra? Você confia nessa palavra? Vai que eu estou ordenando vocês. Eu sou com vocês. Mas por que, pregador? Porque o Senhor Jesus falando: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele está dizendo para mim e para vocês: olha, eu estou dando cobertura para vocês. E a gente precisa fazer seguidores. Pastor, mas como a gente faz seguidores? Uma das coisas que a gente fazia muito no Jardim de Lamar, quando nós estávamos dirigente, e o Senhor nos tomou de uma tamanha alegria, de um tamanho envolvimento, pastor Cláudio, que a gente se entregamos para o Senhor. O Senhor fez falir, uma vontade como se fosse um novo convertido. Era ar livre, era culto de chamar, toda semana. Fizemos um culto na casa de uma irmã, e ali a gente não fizemos 7 domingos, dentro da casa dessa irmã. E a irmã fumando igual uma chaminé, eu não fiz nenhum convite.
quietinho na minha. Essa irmã, ela foi do Campo Alegre há muitos anos atrás. Foi membro de lá. E pelos percalços da vida, parou lá no Delamar. Acontece. E ela falou, eu não fiz o convite. Fizemos na sala dela, eu não sabia o que estava acontecendo. No dia que eu estou dirigindo o culto, 6 horas da noite. De dia, né? Da noite não, de dia, né? Que era de dia, né? Horário de verão. O Senhor toca a gente, né? Sente aquele toque do Espírito Santo. Eu falei assim, ela estava sentada lá atrás, perto ali daquela arrumação. Eu falei, minha irmã, o dia que a senhora quiser aceitar Jesus, eu quero ser o teu pastor para arrancar de você todas os carrapatos, limpar você e trazer você para dentro do aprisco. Ela bradou lá de lado, ela falou, oh, pode ser hoje. Eu falei, então vem, minha irmã. E naquele dia, aquela irmã, com 21 anos afastada da presença do Senhor, naquela tarde ela voltou para Jesus. Quando ela levantou a mão, o Senhor dos Exércitos encomendou um Uber para buscar ela com dia, com hora exata. Passado aproximadamente 6 meses, o Uber passa, desce lá da eternidade e leva a nossa irmã. Aquela irmã estava acometida de um câncer, se entregou para Jesus e o Senhor passou e levou ela lá para a mansão celestial. Está aí o Senhor nos dando, não tive revelação, ninguém falou no meu ouvido, não tive visão, eu só fui diante de uma palavra que o Senhor deu para nós. Vai que eu estou com vocês. Todo o poder foi me dado, toda a autoridade. Vocês, vai que eu vou com vocês. Meu irmão, essa irmã voltou para Jesus e o Senhor bradou com fogo. E eu ainda tive a oportunidade de levar ela lá no hospital, lá na Lagoa ainda. E é assim que Deus quer fazer. Houve dias lá na congregação, num domingo, que a gente entrava em 18 casas num domingo. Semelhante ao trabalho que nós temos aí na área D. 18 casas, como? Para orar. Não conhecia a pessoa, não sabia quem era, porque para a gente aumentar o número de discípulos é só assim. Parado não vai. Bom quando você chega na casa de alguém, porque a gente, quando era do mundo, irmão, a gente não tinha vergonha. A gente não pode ser, chega na casa, meu irmão, tudo bem? Boa tarde. Eu poderia fazer uma oração por quem não quer uma oração, meu irmão? Quem não quer uma oração? E o Senhor Jesus está falando para mim e você, para mim e para você. Então chegou Jesus perto dele e disse: Deus me deu todo o poder na terra, nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que eles sejam meus seguidores. Mas como é que eu vou fazer isso? Levando a palavra. Tendo uma vida em Cristo. Leitura da palavra, pedir o Senhor para estar contigo nas palavras, oração, jejum, está cheio do azeite, de sobra para dar para alguém, quem sabe, para transferir a unção para alguém. Você vê, quando você está cheio das palavras do Senhor, você chega com uma palavra que tu dá, a pessoa, poxa, eu fui no culto ontem, eu estava dirigindo um culto ontem, lá em Japeri, a irmã falou: pastor, quando você liberou aquela palavra naquele dia do altar, eu agarrei aquela palavra que tu falou. A gente tem que estar cheio, meu irmão. A gente tem que estar buscando na palavra, no jejum, na oração, na leitura. E só assim nós vamos ganhar discípulo. Só assim nós vamos ganhar discípulo. E o Senhor falou, vou repetir: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estávamos lá no Delamar, batizamos aproximadamente 25 jovens. Cresceu, teve 12 anos, eu falei: vem cá. Vem. O pai não queria deixar, não, vem cá, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor você batizar ele agora do que o mundo pegar ele. Aí o pai: é verdade. Vem. Aproximadamente 25 jovens. Quando a gente saía, era mais jovem. No dia que o Senhor tocou no nosso coração, pastor Cláudio, de colocar uma oração em cima da laje, e teve algumas pessoas, infelizmente, acontece em todo lugar, em toda família, tentando atrapalhar o pastor presidente não ir naquela oração, e o pastor mesmo assim foi, meus irmãos.
nós colocamos, a bandidagem estava aproximadamente 150 metros da igreja. Fizemos 7 dias de campanha de oração, irmãos. O tema era de 11 à meia-noite. E por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam. E de repente houve um terremoto. Meu irmão, Deus fez um terremoto tão grande. Os pais ficaram admirados. Que só vem para o ar livre. Em cima da igreja. Tinha bateria, tinha som, tinha guitarra. Só os jovens. E a gente levantava aquele clamor. Daí o pastor presidente foi, né? Para acabar de consagrar o mistério, ele foi. Meus irmãos, e foi uma benção. Com 10 dias. A gente não queria isso. Isso não é da vontade nossa. Mas infelizmente com 10 dias, numa terça-feira, passou um vento muito grande e levou aquelas pessoas para outro lugar. Eu tive até a infelicidade de ir. O pai de um deles era pastor, me gritou, e Deus ele me deu um livramento, porque eu tinha ido, passei na igreja, né? Além da igreja, fui conversar lá com o rapaz, chamar ele para limpar o terreno que nós acabaram de comprar. Quando nós iniciamos a campanha, a igreja comprou um terreno de aproximadamente 1.500 metros quadrados. E você deve ter visto a gente vendendo quentinha, vendendo frango e tudo mais. Meus irmãos, eu fui, falei com eles, apertei a mão de todos eles. E Deus ali também me deu o livramento. Eu fui e voltei. Quando voltei, estou lá no terreno da igreja conversando com o rapaz. Daqui a pouco eu vejo o movimento. Aquele rapaz que eu apertei a mão dele há 40 minutos atrás já não está mais vivo. E de repente eu estou vendo o pai dele gritar, me chamar. Ô pastor, quando eu saí assim, que quando eu vi que o bicho estava pegando, até eu pulei, pulei no chão, eu parecia soldado eu parecia soldado da Ucrânia. Me arrastei no chão, meu irmão, eu não sabia que eu fazia, que eu tinha essa utilidade. Me arrastei e fui para o lugar mais próximo, me ser ancorada da bala. E ali eu levantei, depois fui ver o pai do pastor, meu filho foi para não sei aonde, eles levaram, não sei o quê. E aí fui lá na policlínica. O mesmo menino que eu falei com ele há 40 minutos atrás estava lá nu, despido, ele mais um outro, sem vida. Mas a igreja pregou. Mas a igreja pregou a palavra. A igreja insistentemente pregou a palavra. Essa culpa não vai ser nossa. Esse sangue não vai correr sobre os nossos ombros. Nós vamos fazer a nossa parte. Se nós fazermos a nossa parte, essa culpa não cai sobre nós. Então nós precisamos estar dispostos. Agora, Alexandre, como é que eu faço isso? Crente que tem uma vida enrolada não consegue. Não consegue. Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante vai falar, olha, não se embaraceis com os negócios dessa vida. Você para pregar para alguém, você para falar do amor de Jesus, você para ensinar para alguém, você para estar diante da obra, você precisa estar um pouquinho alinhado, do jeito que Jesus quer. Nem para a direita e nem para a esquerda. Nem a mais e nem a menos. Tem que estar ali para poder pregar a palavra. E um tempo atrás eu estava assim. Devia um agiota 15 mil reais. Muitos anos atrás. Isso me enrolava. Eu não conseguia ir para frente. Eu tinha tudo, toda a ferramenta estava na minha mão. Uma força, mas chegava num momento eu não tinha força. Eu perdia minha força. Eu não tinha coragem de pregar, não tinha coragem de evangelizar. Aí num certo dia eu tomei uma coragem, liguei para a pessoa, falou, ó, eu tenho um X, e a pessoa não gostou, falou algumas coisas para mim e tal, mas ele aceitou, que eu falei para ele, cara, tá difícil, tá ruim, isso, aquilo, outro. Ele aceitou a proposta. Irmão, quando eu paguei aquela dívida, eu até falei, pastor Carlos escutou isso essa semana, foi como o Senhor desceu lá no inferno. O Senhor me deu essa interpretação, como se o Senhor descesse lá no inferno, tirasse o meu nome da mesa de Satanás. Me dá o nome dele, Alexandre Silva dos Santos. Me dá o nome dele. É o nome desse que estou brincando aí? Me dá o nome dele. Estou pegando o nome dele hoje. Me dá. E tirou o meu nome da mesa do inferno. Desde aquele dia em diante, meu irmão, tem batido uma vontade que parece até que eu sou novo convertido. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. A gente procura estar disposto. É aquela que precisa melhorar. O vaso precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Ah, meu irmão, nada me prende, não. Eu procuro estar na presença do Senhor, fazendo a vontade. E procuro me ocupar. O servo do Senhor procura se ocupar. Jesus está falando assim, ó. Jesus está falando com isso aqui. Eu não quero ninguém. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu não quero ninguém parado. Vocês têm que fazer discípulo.
Jesus está falando pela sua palavra. Eu não quero ninguém parado. Agora a gente tem que fazer a vontade. E na medida que você vai fazendo a vontade do Senhor, meu Deus vai te capacitando. Deus vai te dando autoridade. Ainda como dirigente da congregação do Delamar, estou em casa, acabou a Santa Ceia de manhã. Daqui a pouco alguém chega na minha porta: pastor, falaram do teu nome lá na situação. O rapaz está perto de morrer. Falou que te conhece. E os caras estão esperando você lá. Senão vão matar ele. Eu falei: Jesus, quem é esse rapaz? Iam no lugar que nem eu ia. Nem eu ia. O negócio era sinistro. Nem eu ia lá. Você não vai, não vai, irmão. Só vai quando o céu libera para você o negócio. Eu falei: Jesus, botei uma camisa de crente de manga comprida. Vamos lá, varão. Jesus, eu fui no caminho: Senhor, se eu conhecer, eu já comprei o barulho. Se eu não conhecer, eu também já comprei o barulho. Eu não sei nem quem é esse rapaz. Não me lembrava. Quando eu estou me aproximando, eu tenho uma visão muito boa, né, irmão? Daqui para lá, graças a Deus por isso. E quando eu olho o filho de um pedreiro que trabalhou comigo, 2 moleques um negócio desse tamanho, o outro doido para jantar aquele menino. Mas a misericórdia foi tão boa que isso não aconteceu. Cheguei para os camaradas e falei assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Ele trabalha comigo. A Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 5, se não me falha a memória: aos misericordiosos alcançarão misericórdia. Naquele momento eu fiz uma oração para aquele menino, abracei o rapaz: vambora, rapaz, vambora. Ele veio chorando, sabe por causa de quê? Passou o vizinho dele e falou que viu ele, falou que eu não conhecia ele. Por que o rapaz? Esquece, vambora. A misericórdia te pegou, esquece isso aí, meu filho. Vamos comigo, vamos descendo, esquece isso. Ele chorando porque o vizinho. E aí aceitou Jesus, está vivo até hoje. Está vivo até então. Quando você está na presença, Deus vai te dar autoridade. Quem é dirigente, o machado está na tua mão. E o Senhor vai se encarregar de amolar o machado. O machado, se você acreditar, o machado não vai perder a sua amolação. Ainda na congregação, passou um rapaz envolvido com a situação. Acusaram ele de molestar alguém. 30 marimbondos. Eu bato, todo mundo bate, eu bato, todo mundo bate. Aquele ali, eu fiquei sabendo esses dias que ele não ia viver. Ele não ia viver. E ele entrou por dentro da igreja. E os marimbondos, 15 marimbondos veio atrás dele. Com aquelas motos, queria entrar os presbíteros. O presbítero Júlio II correu lá na frente, bloqueou com mais outros obreiros, bloqueou a entrada dos meninos dos marimbondos e deixaram eles entrar. Aí o menino ficou aqui, ó, todo ensanguentado. Aí eu falei: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu fui conversando com Deus. E a conversa com Deus tem que ser rápida. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí o Senhor mandou o WhatsApp, ó. Faz assim. Você quer aceitar? Aí falei no meio da igreja: você quer aceitar Jesus agora? Todo ensanguentado assim, agachado. Você quer aceitar Jesus agora? Ele falou: eu quero. Eu falei: amém. Senhor, está te aceitando agora. Nesse momento ele passa a ser propriedade exclusiva do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. E pronto. A igreja estava até em pânico. Se eu falasse assim para a igreja: corre, a igreja corre. Porque o pessoal ficou, não está acostumado com isso. E os marimbondos tudo lá, doido para devorar aquela abelha pequenininha. E eu tomei a postura de, né? Tem hora que você tem que tomar a postura de homem, meu irmão. Se você é homem da casa, se você é chefe, tem hora que tu tem que... O problema é contigo, é você que tem que resolver o problema. Vambora. Ajuda o Senhor. Aí, falei com o jovem, mesma palavra que eu dei para o outro uns dias atrás, eu falei para ele. Aí o rapaz falou assim: pastor, pode levar ele. Meu carro estava na minha casa, mas era distante. O pastor Júlio estava com o carro dele. O pastor Júlio: ó, tem que botar no teu carro. Botamos o menino dentro do carro do pastor Júlio. Irmãos, esses camaradas têm uma autoridade tão grande. Se eles falar para você que é X, é X. Se eles der a palavra, pelo menos aconteceu naquele dia. E aí eu botei o menino dentro do carro, soltamos ele aqui na Neopolitana, ainda pedi para ele entrar pela porta de trás, dar um calor. Eu falei: amigo, quebra o galho aí que tá todo mundo senta, quiser, como é que é crente, né? Na prova, no deserto, não, quebra o galho. Deixa o rapaz entrar aqui, não tem ninguém com real aqui no bolso. Aí deixou o rapaz entrar por trás, o rapaz sumiu lá para não sei aonde, e está vivo até hoje também, dando glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente está na presença de Deus, pastor Cláudio, Deus vai te dando autoridade, irmão. Todo o poder, o Senhor Jesus falou. Então chegou Jesus perto dele e disse: Deus me deu todo o poder na terra. Deus vai te dar autoridade para você, minha irmã.
Quando você entrar na casa daquele irmão, fizer um culto de amargo lá, e dá uma palavra de vitória para aquele irmão, o mal não vai entrar na tua casa. Deus está entrando com o... Meu irmão, Deus vai fazer valer as palavras, porque nós estamos por conta do Senhor Jesus, irmão. Eu não estou por minha conta, não. E quando eu estou na rua, irmão, eu saio de... Olha, quando eu começo a orar, eu saio de casa orando. Às vezes eu chego lá no trevo das Margaridas orando. Senhor, livra da bala perdida, homem sanguinário, disso, daquilo outro, daquilo outro. Oro por você, pelos dirigentes, pelo pastor presidente, pela diretoria. Meu filho fala, meu Deus do céu, pai, não, quanto mais a gente ora, mais perto do eterno nós chega. E um outro dia, estou eu na linha vermelha, com a minha unozinha. Aí parou o trânsito, aquela coisa toda, 2 miliantes. Botou a arma na cabeça do senhorzinho, com uma motona maior do que ele 2 vezes. Tentando roubar a moto, irmão, por bondade, que a gente não é nada. Eu estiquei a mão por fora assim. O pessoal pensou até que eu era alguma coisa, né? Em Jesus a gente parece que é alguma coisa. Eu levantei a mão e falei, Senhor, não deixa que a moto pegue. Que os miliantes já subiram em cima da moto para ganhar e sair. Eu falei, Senhor, não deixa que pegue. Não deixa que pegue. Os camaradas não efetuaram o assalto. E o Senhor Jesus disse, olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Há uma autoridade sobre a tua... Levanta a sua mão, meu irmão. Levanta. Há uma autoridade sobre as tuas mãos. Há uma autoridade sobre a mão da igreja. E o assalto não aconteceu. Deus tem poder, irmãos. Se a gente procurar... A gente não é melhor do que ele. Se a gente procurar andar na palavra, se a gente procurar andar na vontade do Senhor, meu irmão, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem ao teu respeito. Quando a bala vir te ajeitar, quando o mal tentar te cercar, Deus vai fazer você desviar do mal. Aí o texto de Isaías 54, versículo 17. É isso? 17? É, 54, versículo 17. Nenhuma arma preparada, forjada pelo ferreiro, pelo soldador, vai ter validade contra a tua vida. Pode preparar o que for, mas se você tiver na vontade, na palavra, a arma não vai ter autoridade sobre a tua casa. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Não vai ter autoridade sobre os teus filhos, não vai ter autoridade sobre o teu emprego, não vai ter autoridade sobre a tua esposa, não vai ter autoridade sobre você. Não vai, meu irmão. A morte um dia vai alcançar a gente. Um dia nós vai. Mas enquanto não se cumprir, meu Deus do céu, enquanto não se cumprir a vontade de Deus plenamente na nossa vida, Deus ainda vai usar a gente para muita gente. Deus ainda vai usar a minha casa. Deus ainda vai usar a tua casa para muita gente. É só a gente se dispor. É só a gente se dispor. É só a gente procurar ser humilde. Procurar estar na palavra. E tem hora que eu estou assim, o Senhor dá umas palavras para a gente assim, eu estou no carro, não é sempre, né? Mas dá umas palavras. Aí sai, tu vê que a palavra ali, o Senhor está falando aquele mistério. Deus quer usar a gente. E nós estamos com um trabalho na área D, com a permissão e autoridade do pastor Cláudio, que é o líder geral do Vacadec, o nosso pastor presidente. E nós fazemos todo último domingo um culto em cada congregação. E esse culto a congregação escolhe o culto e a gente vai lá e faz. Ano passado fizemos 10, né? No último dia fizemos um ar livre só com a área D. Nós oramos aproximadamente 700 e poucas pessoas. 190 e poucas pessoas aceitaram Jesus. 96 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Entramos ali no Morro São Simão, uma tropa ficou na parte central, na entrada, talvez fala da entrada principal, e o outro ficou lá perto do antigo DPO, daquela praça. Ficamos ali até 1h da tarde.
Depois fomos almoçar, voltamos. Aí as duas turmas que estavam, uma que estava lá, uma que estava cá, se juntamos as duas e subimos. Você acha que Deus não está nesse negócio, irmão? É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer com a gente. Você acha que você acha que Deus teve um trabalho danado com você? Tirou tudo das trevas, enxagou, lavou, tirou os carrapichos, colocou uma veste nova, colocou um anel, colocou uma sandália, só para você... Não, só para desfilar? Não. Pessoas precisam ouvir a tua voz, a tua palavra. Pessoas que estão nas trevas precisam ouvir você falar. A tua experiência de vida, o que você passou, o que está passando, vai ajudar alguém a se levantar na presença do Senhor. Eu tenho uma tradução de Bíblia, talvez essa aqui do aplicativo, o Senhor dizendo assim, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. O Senhor falando para uma igreja: vocês não me amam como me amavam desde o princípio. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Vocês não me amam como me amavam desde o princípio. A gente não pode deixar esse amor acabar, não, irmão. A gente não pode deixar esse amor se acabar. Eu que vim lá do mundão, eu tenho uma preocupação muito imensa. Era do funk e não estou orgulhoso nem que eu fui. Estou falando para os irmãos. Fui do funk, fui do pagode, fui do corredor. 1996, 1997, concurso de galera, né? Muquiço de Guadalupe, Chaparral, Santa Cruz Social Clube, Cassino Bangu e por aí afora. O Senhor me deu a oportunidade de viver, não me deixou morrer. Eu fui desse tempo. E aos 19 anos de idade larguei tudo isso. No auge da juventude larguei tudo isso e aceitei Jesus. E vou dizer uma coisa para você: eu aceitei Jesus tão gostoso, pastor Cláudio, que nunca me bateu. Que aquele negócio que ele chora e não chora de manhã, eu vou largar. Não tem esse negócio. Aí o que eu estou? Não tem, irmão. A madeira está cantando na cabeça. Nós estamos na presença do Senhor. Está dando tudo errado, eu estou na presença do Senhor. Não está como eu queria, estou na presença do Senhor. E se melhorar, também estou na presença de Deus. Aí, graças a Deus, casamos com uma esposa muito linda que o Senhor nos deu pra gente. Ainda no mundo, temos 2 filhos abençoados. Não podia ter filho, o médico falou que eu tinha um problema, e o Senhor fez um milagre. Depois de uma oração, o crente é seu, eu não sei como é que é tu. Entramos numa oração, não era diretor, eu era segundo dirigente da congregação. Entramos numa oração, que o pastor Getúlio, que é sogro do Pompeu, que é sogro, não é sogro não, é genro, só é sogro, é isso aí. Permitiu que a gente colocasse uma oração de 11 à meia-noite, 3 meses. Mas, irmão, como foi falar dessa oração? Gente batendo contra. Soldado da mesma companhia daqui, não estou comigo, você sabe o que eu estou falando. Batendo contra a oração. Não sei o que, lá não sei o que. Meu irmão, Deus operou tão forte na oração. Deus deu uma visão para minha esposa, que ela estava, 2 anjos pegam ela de um lado, pegam do outro e sobe lá nos céus. Sobe e desce. E ela vê um montão de criança brincando. Uma mais bonita do que a outra. E nessa visão, está em oração. Mas a oração não é para isso. A oração é para se aproximar, como Eliseu se aproximou de Elias. Ele pediu a porção. O tema era esse. E aí, meus irmãos, minha esposa orou ao contrário, que ela queria um filho, né? Quase 7 anos, eu sem ter um filho. Quero. E aí, ela entrou de 2005 para 2006. Quando foi nessa visão que ela teve, a criancinha pegou e olhou um poço assim e mergulhou. Quando a criança pega e mergulha, ela fala para 2 pessoas que estão aqui do lado: ele vai se afogar. O anjo, né? Não, fica tranquilo. Aqui não. Aqui ninguém se afoga, não. Terminou o sonho. O menino era branquinho, o cabelo tudo enroladinho. O moleque nasceu desse jeito. Irmão, qualquer roupa que botava no menino, preto feio desse jeito aqui, com a branca, irmão, o menino nasceu, qualquer roupinha parecia filho de rico. Fez um aniversário para ele, pastor Cláudio. O moleque parecia filho de bacana.
filho de... Deus é fiel. Quando Deus dá presente, Deus dá presente. Se você está orando, Deus vai te dar presente, irmão. Não vai te dar qualquer coisa, não. Deus entrega pra gente, pastor, é presente, é presente. Aí, não demorou muito tempo, aí veio um outro. O outro é quase mais bonito do que o outro. Pensa. Um morenão bonito, parece até um índio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? É a oração, é a tua dedicação, irmãos. Deus tem presente para dar para os fiéis, irmãos. Se tu é fiel, a palavra do Senhor diz assim, se fores fiel a esta palavra, Isaías capítulo 1, versículo 19, se fores fiel a esta palavra, comereis o melhor que a terra produz. Mas se for infiel, sereis devorado pela espada. E o texto diz assim, assim diz o Senhor. Pronto. Oi? E é assim que Deus faz. É só você se lançar. E eu botei isso no coração. E o que está no nosso coração, irmão, está inflamado. Eu não posso. Não tem esse negócio de, eu vou voltar atrás que eu estou com vontade. Não tem esse negócio. Soldado que eu penso assim. E quando vejo que o negócio está ruim, eu completo o óleo. Porque se você deixa o óleo baixar do motor do teu coração, ferro com ferro, o motor vai fundir. Aumenta, bota azeite. Peça o Senhor para acrescentar azeite. Quando você vê que o azeite da graça está diminuindo, pressa para Deus aumentar. Porque crente sem um azeite, ele fica ríspido, seco, azedo. Tudo está ruim, não está bom. Não, a camisa não era para ser assim. A camisa era para ser vermelha aqui. Não gostei disso. Mas o crente que está no óleo, pastor, o que tu fizer, eu aprovo. Se precisar, eu ajudo. O cara está no azeite, o cara está aqui, ó. Pastor, minha casa é tua casa. O Josafá falou para Jorão. Agora que Jorão era ímpio, hein? Josafá falou para Jó, minhas armas são tuas armas, meus cavalos são teus cavalos, meus soldados são teus soldados, conta comigo, eu estou contigo na guerra. É assim que a gente tem que fazer. Mas nós precisamos estar debaixo da unção. Porque a gente debaixo da unção, irmão, a gente debaixo da unção, nós vamos ser remédio para muita gente. E o Senhor quer usar a gente. E eu tenho isso comigo, olha, irmãos. Uma das coisas, evangelismo é a alma da igreja. Nós estudamos agora, não terminamos ainda. Terminamos? A revista de Jeremias? Não, né? Tem mais uma, né? Terminou? Então, até tive a oportunidade de pregar lá na igreja do Marcelo. E nós falamos alguma coisa parecida com isso. Jerusalém tinha 12 portas. Jerusalém era uma cidade. Jerusalém para nós, para a nossa vida, você é Jerusalém. Você é Jerusalém. O crente tem 12 portas na sua vida. E você tem que entender que a porta do peixe, que é a porta da evangelização, essa porta precisa estar curada e sarada e restaurada. A porta do monturo, que é uma das portas que eu considero mais principal de todas as portas, é a porta do lixo. Tem gente tratando coisa que é lixo, está dentro do teu coração, que era para estar longe há muito tempo. E essa porta do monturo, porta do lixo, precisa estar restaurada. Tem gente que tem coisa dentro do teu coração que já virou lixo. A pessoa é acumulador e ela precisa retirar isso. Por quê? Porque ela está pesada. Eu não sei onde eu falei, mas eu falei esse dia, eu falei o seguinte: porque quando o nosso coração está tão cheio, a gente não consegue fazer download e nem mandar o upload. O que é isso, pastor? É o seguinte: quando você pega o teu celular e baixa algum arquivo, você está fazendo um download. Quando você manda alguma foto para alguém, um vídeo de uma pregação, você está fazendo upload, trazendo para o mundo espiritual. Tem gente que está bloqueada, ela não recebe e não consegue mandar. Ela não recebe de Deus e não consegue mandar, porque ela está bloqueada, está cheio. O coração está cheio de coisas que não pertencem ao Senhor. E quando ela vai virar a chave, quando vai mandar, porque quando o celular está travado, cheio de muita foto, muito vídeo, muito isso, está pesado. Tem pessoas ali pesadas. Num culto como esse, gostoso, a pessoa entrou, eu sentia, o pregador não estava daquele jeito.
O louvor não estava daquele jeito. Eu queria mais, mas depois a pessoa está pesada, está bloqueada. Aí quando ela pega, ela até dá glória. Glória! Ela entra vazia e sai vazio. Mas se você hoje, o Senhor falou aqui, dentro da sua palavra, estou te dando todo. Então Jesus chegou perto deles. Jesus está aqui nessa noite. Então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder na terra e no céu. Se você acreditar, ainda nessa noite, o Senhor vai mandar um recado para você, amém? O e-mail de Deus vai chegar para você, mas você precisa, talvez está falando com você. Você precisa entrar na área da emoção hoje. Se tem muita coisa pesada, você precisa chegar lá. E tem muita coisa. Quando você chega numa casa, você não sabe se é cozinha, se é banheiro, se é quarto, se é escritório. É papel para tudo quanto é lado, é louça para tudo quanto é lado. É um negócio que você não sabe. E no coração de muitas pessoas está assim. Aí você precisa vibrar e ver o que está mais pesado. Você vai chegar na área da emoção e o Espírito Santo está aqui olhando para você, ó. Vou te ajudar não, só estou aqui na porta aqui. Esse trabalho que eu tenho que fazer é você. Você que deixou aquele vídeo entrar, aquela fofoca entrar no teu coração, aquela palavra entrar no teu coração, aquele negócio que você se meteu na vida dos outros e entrou como espada no teu coração. Você entra lá agora na área da emoção. Aí você tem que fazer? Chegar na área da emoção e ó, pega, é pesado. Isso. Eu vou te ajudar. Pega, vem. É isso aí. Quando você começar a tirar, aí você faz o teste. Chega lá e tenta mandar um glória para Jesus. Tenta mandar um aleluia. Tenta mandar um 0800. Vai lá, aperta o botão. Não foi ainda? Porque está cheio. Não, volta lá. Volta na área da emoção. Pega o que está mais pesado, joga no lixo. Depois do lixo, você joga no lixo. Tem a lixeira da lixeira. Você tem que incinerar. É por isso que nós estamos falando aqui nessa noite. A porta do Bom Tudo tem que estar limpa, desobstruída. Essa é uma área que é para jogar coisas fora. Não é para você ir lá, viu? A gente tem a mania às vezes, né? Todo mundo tem isso, irmão. Quem trabalha em prédio às vezes, eu não trabalho em prédio, eu trabalho para os prédios. Se você chega lá, vê um celular, um negócio bom, um sapato, o que você faz? É normal. Você vai lá e, rapaz, o cabo no meu pé aqui. Que sandália bonita. Ninguém está jogando fora. Ele vai e pega. Somos acumuladores às vezes. Aí você tem que entrar na tua área, da tua emoção e apagar essas coisas. Quando você chegar num culto como esse aqui, você dá um glória a Deus, você vai sentir o Senhor falar com o teu coração. Porque a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. Ela vai fazer o que tem de fazer. E se eu e você estiver diante da palavra, ela entra dentro de você, ela sai de dentro de você, ela coloca a palavra, a vida dentro de você, e ela tira tudo aquilo que não agrada o Senhor. E você sai daqui como? Restaurado, pronto. Então, meus irmãos, assim que o Senhor quer fazer conosco. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu estou caminhando para o final. Eu vi uma cena esses dias, eu até falei com o pastor Cláudio, um pregador. Tem gente que fala muita coisa. Aí eu vi, até falei com o pastor Cláudio, eu vi um negócio na internet, um camarada pegou uma bacia, uma caixa d'água, botou no meio de uma esquina e botou uma placa assim: estou batizando, quem quer ser batizado? Teve um doido, olhou, eu quero ser. Eu achei que toma cuidado, irmão, para você não atrapalhar as pessoas para entrar no reino dos céus. Aqui eu encerro. O filho mais velho, o filho que era talvez o vice-presidente daquela convenção, falando do filho pródigo, amém? Você vai entender. O filho que não saiu, o filho que deu exemplo. Um vendeu tudo que tinha, pai repartiu, deu para um pegou e saiu. Só o que ficou se tornou talvez o segundo vice-presidente daquela convenção, amém, pastor Cláudio?
E ele se achava no direito, era o cara que não pecou, que não fez isso, que andava na linha, que não traiu, é um cara que estava acima da média. Mas quando o irmão dele, quando ele chegou de um trabalho ou coisa parecida e viu o cheiro de churrasco, música, alegria, o que está acontecendo aí, pastor Cláudio? Pastor Cláudio é o serviçal lá. O que está acontecendo, pastor Cláudio? O que aconteceu? É uma festa? Para quem? O quê? Seu irmão voltou. Aquele Aquele que saiu de casa. Eu pensei que ele tinha morrido. Não morreu não. Tá lá, ó. E o pai recebeu ele com honra. Você vai na festa? Vou entrar. O irmão entra injuriado. Porque o pai, primeiramente o pai deu o quê? Veste para ele, não foi veste? Deu uma veste para ele. Trocou as vestes dele. Meu filho, para estar comigo agora você tem que vestir diferente. Estou te dando aqui um manequim certinho para você. Veste. E a segunda foi o quê? Sandália? Sandália? Me ajuda. Calçou os pés dele. Depois de calçar os pés com a vestimenta, agora o dedo. É meu dedo, cadê o dedo? Estou renovando a tua aliança hoje. Estou renovando a tua aliança hoje. Enquanto isso, o irmão, que era o vice-presidente daquela convenção, estava chateado porque o pai já colocou ele para tocar. Teria que ser diferente, né? O perdido está voltando, a gente tem que abraçar. Mas o irmão que se acha melhor do que o outro, ele está atrapalhando o outro voltar. Era para ele chamar o perdido para dentro, ele está empurrando o perdido para fora. Mas o pai sabia, pastor Cláudio, quem vai, volta. O pai está olhando de longe o filho. Ele ali. Olha ele ali. E o pai se alegrou com aquele momento, meu irmão. Quem está com a palavra, quem está na presença do Senhor, tem essa percepção. E nós precisamos, irmãos, o pastor Cláudio talvez não falou, mas eu vou falar aqui, eu vou adiantar, me perdoa meu líder. Nós estamos acabando de fazer os ar livres da área D, e nós vamos avançar. De repente ele vai chegar para cá, Barão. A gente vai chegar para cá. Vamos chegar para cá. Só se o céu não quiser mais, nós vamos chegar para cá. Mas acabando os ar livres lá, o pastor Cláudio vai falar, é com ele vai fazer que a área D está sob a minha liderança, mas ele vai fazer um sorteio e vai atrás dos irmãos, e aí nós vamos para cima. Tem muito trabalho para fazer, irmãos. Tem muita gente. Quando a gente entrou na Nova Holanda, pastor, aqui eu encerro. Quando nós entramos na Nova Holanda, entramos 8 horas da manhã, só saímos quase meia-noite, 11 e pouca. Quando a gente chegava na rua, a gente tem uma palavra, nós, né, pastor? Tem uma palavra e fala assim, ó. E disse Deus, que haja luz. Meu irmão, essa palavra suava. Jesus estava lá em cima, o segundo andar, acordava, descia correndo pedindo oração pelo amor de Deus. E o Senhor revelando para as irmãs espírito da morte, pessoas que queriam se suicidar. E a gente entrou ali de manhã, evangelizamos até as 5 horas da tarde, depois montamos um ar livre. E depois do ar livre fomos até quase 9 horas da noite. Depois disso, entregamos quentinha para as pessoas mais precisadas. Irmãos, isso aí, se isso não morar no teu coração, está difícil. O Senhor colocou isso no nosso coração de fazer essa obra. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Os irmãos, eu não costumo falar, eu tenho que aprender, tá, irmãos? Esse marketing, eu esqueço às vezes. Os irmãos estão de parabéns, estão bonitos, camisa bonita, as irmãs também. A igreja está bonita, né? Uma cor que eu até gosto, marrom. O marrom se chama marrom tabaco, uma cor muito bonita. Muito bonita. Os irmãos estão de parabéns. Que o Eterno continue abençoando os irmãos. E vamos andar nessa pegada, irmãos. Se precisar da gente, do presbítero Alexandre, estou aqui, ó, para ajudar os irmãos, junto com o pastor, sob a liderança do nosso pastor Cláudio, pastor da Alvacadec. E para encerrar, setembro 5, 6 e 7, teremos o Homens em Manutenção, tá? Um retiro só para homens. Só para homens. Você está convidado aí, você está intimado aí, amém? E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Cristo, que quer aproveitar a oportunidade e fala, não, eu quero renovar a aliança com o Senhor, eu quero voltar.
Tem alguém nessa noite que quer passar para o nosso lado? O mundo fala o seguinte: olha, pula para cá que o muro está baixo. Mas o muro está baixinho. Desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele baixou o preço. Tem gente vendendo o evangelho caro demais. O filho pródigo vendeu o evangelho caro demais. Mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou e abaixou o imposto. Abaixou, vem pra cá. Ele abaixou o preço para possibilitar eu e você a estar desse lado, dando glória a Deus e o imposto no tempo de César era lá em cima, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele comprou tudo, pastor Cláudio. A nota fiscal está na mão dele e o preço abaixou. Então você está convidado até o final do culto a se render e a vir para Jesus em nome de Jesus. Amém.